E aí galera, tudo bem com vocês? Como eu havia combinado, prometido para vocês, tá aqui, eu tô com a prova da UEMA e eu vou comentar aqui as questões, tá? As questões de biologia, que vai da questão 51 até a questão 55. Do pequeno micro-organismo invisível ao olho nu, as imensas árvores com mais de 100 metros de altura, todos os seres vivos dependem não apenas da água, do solo e do ar, mas também de outros seres vivos. A ciência que estuda as relações entre os seres vivos e entre eles e o meio em que vivem é a ecologia. Ao adentrar o terreno dessa ciência, há uma sequência natural que obedece sucessivos níveis de organizações da vida. Analise a imagem para responder a questão. Então, a gente tem que analisar a imagem. Tá? A imagem aqui está colocando 5 condições diferentes e formas de vida. Ele está colocando aqui um organismo, aqui uma população, que é um conjunto de organismos de uma mesma espécie, aqui uma comunidade, que você está tendo aqui os seres vivos e outras formas de vida aqui, que no caso tem ilustrado pelas plantas e outros animais. E nós temos aqui um ecossistema, onde ele mostra os fatores bióticos e os fatores abióticos, e uma biosfera. Portanto, vamos à resposta. Quanto aos níveis de organização dos seres vivos, os nomes dados aos elementos da sequência, ordenados do nível mais simples para o nível mais complexo, respectivamente, são as seguintes. Bom, organismo, como a gente falou, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Gabarito correto, letra E. Tá? Questão número 52. Na questão de número 52, trata sobre o seguinte: as autoridades tentam evitar o aumento de combustão em nossa sociedade. Leia o trecho acerca de algumas medidas tomadas a esse respeito. Conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, as autoridades de trânsito são responsáveis pela fiscalização de veículos, aplicando penalidades cabíveis aos proprietários de veículos com emissão de poluentes acima de níveis previstos pela legislação. Desse modo, são utilizados aparelhos para aferir as emissões de poluentes dos veículos, os quais, acoplados ao seu escapamento em funcionamento, medem concentrações dos principais gases resultantes da combustão de CO2. O acréscimo de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera terrestre potencializa o fenômeno natural denominado, a resposta correta é efeito estufa, letra A. Tá? O efeito estufa, lembrando que o efeito estufa é um fenômeno natural, então ele acontece naturalmente no ambiente por causa do acúmulo de gás carbônico na atmosfera. O que está acontecendo é a intensificação do fenômeno. Essa intensificação é que é o ruim, levando hoje ao que a gente conhece como aquecimento global, tá? Beleza? Questão de número 53. Na questão de número 53, trata do seguinte: sobre campanhas de vacinação. Aqui tem um slogan da campanha de vacinação contra o sarampo. E aqui a gente tem o seguinte na questão, no enunciado da questão: as campanhas de vacinação são muito importantes para manter a população livre de surtos de doenças. O sarampo foi considerado uma doença erradicada no Brasil desde 2016, quando a Organização Mundial de Saúde, OMS, identificou que o país estava há anos sem registro de casos do vírus do sarampo. A partir de 2018, isso mudou, pois os boletins da OMS advertiram que houve um surto da doença. A volta do sarampo e de outras viroses, como a poliomielite, está associada à falta de vacinação das crianças em período determinado. Quer dizer, a gente tem aí uma resistência no Brasil quanto à vacinação. Vamos saber o que essa questão quer, tá? A vacinação é considerada a forma mais eficiente de prevenir as viroses. Uma das razões dessa prevenção é o fato de os vírus serem... lembrando que a vacinação é um processo de imunização que consiste em você colocar no indivíduo uma versão enfraquecida do vírus causador da doença, que seria o agente patogênico da doença. E aí, como gabarito, a gente tem que resposta? Como acelulares, letra B. Lembrando que uma característica dos vírus é o fato de ele ter sua estrutura não formada por células. Portanto, resposta correta, acelulares, letra B, gabarito da questão de número 53. Questão de número 54. A Baixada Maranhense é formada por planícies baixas que alagam no período das chuvas, criando enormes lagoas e lagos, Verdade. As principais atividades econômicas na área apoiam-se nos recursos pesqueiros abundantes, nos lagos, nos rios da região e na pecuária extensiva. Neste setor, a maior concentração de gado é empregada na bubalinocultura, que seria a cultura dos búfalos, em razão de os búfalos serem os animais mais bem adaptados às condições da região.
Na região da Baixada Maranhense, os búfalos alimentam-se de partes das plantas, não chegando a matá-las. Esta é uma importante relação ecológica, visto que, ao comer as plantas, os animais assimilam a energia captada da luz solar, que é transferida aos demais níveis tróficos. Em contrapartida, há pássaros, normalmente pequenas garças, que se alimentam de carrapatos e outros parasitas que vivem no dorso dos búfalos. Com isso, livrando o animal desses hóspedes indesejáveis. Os tipos de relações ecológicas entre os búfalos e as plantas, de um lado, e entre as garças e os búfalos do outro, são respectivamente chamadas de quê? Bom, gente, a relação entre os búfalos e as plantas é conhecida como herbivoria, tá? E a relação entre a garça e o búfalo é um caso de protocooperação. Lembrando que a herbivoria é caracterizada pelo animal comer partes de uma planta. E a protocooperação é uma relação ecológica onde ambos são beneficiados. A garça está sendo beneficiada porque está conseguindo alimento fácil do carrapato, comendo carrapato, e por sua vez o boi está se livrando dos parasitas, que seriam os carrapatos. Então os dois estão sendo beneficiados. Nesse caso, um caso de protocooperação. Resposta correta, letra D. Vamos para a última questão. A produção de bebidas alcoólicas é realizada por meio da fermentação de diferentes ingredientes. O vinho, por exemplo, é fabricado a partir da fermentação da uva. Já a cerveja é produzida pela fermentação da cevada. Tal processo se dá devido ao fato de alguns organismos obterem energia pela quebra do açúcar, produzindo gás carbônico, CO2, e álcool etílico, na ausência do oxigênio. Esses seres vivos preferem se desenvolver em ambientes úmidos, podem apresentar quitina em sua parede celular e glicogênio como produto de reserva. São eucariontes, heterotróficos e contêm o maior potencial enzimático encontrado no planeta. Bom, é claro, ele está se tratando dos fungos, né? Pelas essas características, apresentar a quitina, apresentar o glicogênio como material de reserva, e sendo heterotrófico e eucarionte, ele está deixando claro que ele está falando sobre os fungos. Pelas características descritas, conclui-se que esses organismos são denominados leveduras, que é o único exemplo de fungo que nós temos aí, letra C. Valeu, galera, tá? Depois eu volto com mais dicas aí sobre as provas e as questões, e a gente vai mandar aí depois uns vídeos falando aí sobre as possíveis questões que a gente pode encontrar no Enem. Valeu, muito obrigado, até mais, forte abraço.